Pessoal, bem-vindos ao canal Conversa de Violonista. Eu quero nesse vídeo, que acho que já é quase o 100º que a gente está produzindo aqui no canal, cumprimentar todos os usuários e as pessoas que têm entrado comigo através de mensagens privadas, até meu WhatsApp tem sido usado para conversar com algumas pessoas. Fiz algumas amizades, conheci algumas pessoas interessantes, alguns estudantes interessados em violão, têm me mandado perguntas muito legais, muito úteis, que vão alimentar a produção do nosso canal. Eu quero cumprimentar vocês por causa do seguinte: o meu canal ele não foi concebido como uma coisa assim com o objetivo de chegar a um alcance muito grande de usuários. A minha intenção era simplesmente ter um espaço na internet para depositar alguns resultados de pesquisa que eu tenho obtido durante esse período de professor, violonista, pós-graduando, pesquisador, né, em violão, em música. E realmente inicialmente o objetivo era um depositário assim, né, mais especializado, para pessoas que tivessem interesses mais especializados em relação ao violão. E acabei descobrindo que tem gente que, mesmo que não esteja envolvido na academia, mesmo que não esteja envolvido na universidade ou na lida mais especializada com o violão, tem muito interesse no instrumento, sabem muita coisa a respeito do instrumento. Quer dizer, uma audiência que eu tenho aqui é extremamente qualificada, o pessoal é muito sabido em relação às informações que eu tenho trazido, tá? E eu cheguei aí estamos chegando a quase 900 usuários, quase 900 inscritos no canal, que é um número bem superior ao que eu imaginava atingir, especialmente levando em conta o tempo de existência do canal, né, que é muito curto para esse número. Então eu quero agradecer a vocês que têm participado, que têm mandado sugestões. E a minha maneira de celebrar vocês e homenagear ao pessoal que tem assistido esse canal e tem participado do conteúdo desse canal foi modestamente preparando um vídeo introdutório a respeito do tema indústria cultural, tá certo? Eu quero conversar a respeito de dois ou três aspectos a respeito do que é indústria cultural, para que vocês percebam o quanto é importante para mim perceber que vocês, mesmo que estejam tendo acesso à informação relacionada ao violão por um canal do YouTube, que não deixa de ser uma parte da indústria cultural, tem se configurado como uma espécie de resistência a uma lógica um pouco perversa que está embutida na ideia da indústria cultural, tá bem? Então vamos começar essa conversa a respeito desse tema, indústria cultural. Esse é o meu presente para vocês que lutam diariamente, né, que trabalham diariamente para fazer com que a música e o violão seja uma coisa um pouquinho melhor do que uma fábrica de entretenimento. Nós temos uma ideia positiva a respeito da indústria cultural. A palavra indústria cultural nos remete a uma ideia positiva, porque praticamente todo o nosso campo de entretenimento, de diversão e as nossas vivências culturais são intermediadas por isso que a gente chama de indústria cultural, né? Então a gente tende a entender isso como uma coisa positiva. O cinema, a música, as grandes gravadoras. Hoje a gente tem o Spotify, a gente tem uma produção, vamos dizer assim, de cultura de massa, né, através da qual as ideias dos artistas são veiculadas e podem chegar a milhões de pessoas. Mas inicialmente o termo indústria cultural foi concebido num sentido negativo. A palavra foi utilizada pela primeira vez no início dos anos 20, no início do século XX. Os primeiros experimentos em ciências sociais e nessa tentativa de você fazer da ciência social uma ciência rigorosa, né? Isso foi um esforço de intelectuais alemães, uma parte deles judeus, que fugiram do fascismo de Hitler e desenvolveram um centro de pesquisa baseado na análise da economia, dos costumes e da maneira como as pessoas tinham acesso ao patrimônio cultural, né? Vamos dizer assim, da humanidade, se é que a gente pode falar de maneira tão abrangente. Estou falando especificamente de Adorno, Horkheimer, Herbert Marcuse e uma galera que é muito mais conhecida pelo pessoal das ciências sociais. São um pouco conhecidos também pelo pessoal da música, mais ligado à academia. Em que consistia essa noção, essa ideia de indústria cultural? Consistia no seguinte: você tem um aparato, certo? Economicamente muito poderoso e com capacidade de broadcasting, né? Vamos dizer, a capacidade de difundir em uma escala massiva, né, um determinado conteúdo cultural.
Esses elementos eles são muito importantes da gente entender para compreender a indústria cultural. Quer dizer, uma quantidade de dinheiro realmente muito grande, um aparato tecnológico muito poderoso e uma capacidade de difusão também extraordinária. Tá? O diretor brasileiro José Padilha, que fez um remake do filme Robocop, né, que era um filme de ficção científica que fez muito sucesso nos anos 80, o José Padilha foi o diretor convidado para fazer o remake do Robocop e ele fala numa entrevista para o Roda Viva da TV Cultura que num filme com aquele orçamento você não pode controlar todas as etapas da produção. O Padilha, nessa frase que ele fala, ele já trabalha com uma série de conceitos da indústria cultural que, se a gente conseguir compreender, a gente pode entender perfeitamente por que Robocop é o filme que é, com os seus defeitos e virtudes. Tá? Primeiro, um diretor brasileiro que está preocupado com determinadas questões sociais, uma crítica muito forte a determinadas maneiras como os sistemas de governo interagem na individualidade das pessoas. Isso tudo, o Padilha tenta colocar essa discussão no filme, né, no Robocop. Mas ele perde o embate, porque realmente um filme do tamanho, né, com esse orçamento, você não pode dizer qualquer coisa, você não pode sair de determinados sensos comuns, você tem que falar mais ou menos aquilo que é possível ser absorvido por uma ideia de espectador médio. E aqui está o primeiro problema dessa noção que eu estou falando de indústria cultural. Se você sai muito do senso comum, você está condenado a ter o seu projeto recusado ou mesmo sair fora dos circuitos. Nos filmes de super-herói que têm sido veiculados por Hollywood nos últimos anos, né, a gente é possível analisar o conceito de indústria cultural vendo, por exemplo, as 3 sequências do filme Hulk. A primeira foi um filme totalmente fora do padrão dos filmes de super-herói, que foi recusado pela indústria Marvel. Eles fizeram um reboot do filme, né, do personagem, para fazer ele se encaixar de maneira um pouco mais adequada a mitologia que estavam construindo dentro desse MCU, né, o Marvel Universe. Eu gostaria de discutir com vocês assim, se realmente as sequências do Hulk são tão melhores assim, do que o primeiro. E são melhores com base em quê? São melhores porque seguem um pré-roteiro, pré-preparado? São melhores porque têm efeitos especiais mais caros? São melhores porque tem mais dinheiro investido? Não tem uma ideia por trás do filme que de repente foi abandonada ou tentaram desenvolver, tentaram aperfeiçoar, mas por essa razão do engessamento daquilo que pode ser dito pela indústria cultural, isso ficou colocado de lado? Eu estou falando de filme comercial aqui, gente, não é por nada, porque eu acho que a gente consegue entender muitos dos mecanismos da indústria cultural quando a gente analisa o cinema, porque o cinema é uma obra de arte, sem dúvida, com linguagem, né? Ela tem todas as características de uma linguagem artística, né? Mas a maneira como o cinema é difundido e as necessidades financeiras da realização dos projetos cinematográficos e da difusão desses filmes revelam bastante sobre o funcionamento da indústria cultural. A indústria cultural permeia absolutamente tudo, permeia o teatro, permeia a música, permeia a pintura, permeia a literatura. Mas através do cinema é mais claro da gente compreender o que significa a indústria cultural, né? Vamos tentar entender assim. A noção de indústria cultural surgiu de críticos musicais. Tá? Então o Adorno era um compositor profissional, ele era um músico profissional, ele tinha nível suficiente para escrever, para compor, para canto, piano, ele tem canções escritas. Era um cara que dominava muito bem a técnica dodecafônica de composição. E foi exatamente analisando esses processos através dos quais uma montanha de dinheiro seleciona quais os projetos que vão ser difundidos. Qual é o problema da indústria cultural? Porque desse jeito que eu estou falando, parece que você só tem, né? Eu não quero demonizar a indústria cultural, mas a gente precisa ter uma visão crítica a respeito dela. O problema da indústria cultural é aplicar ao conceito de produção cultural, ao conceito de produção artística, as mesmas categorias que se aplica a qualquer outro tipo de produto. Então, por exemplo, essa lapiseira, ela é feita por uma fábrica para corresponder a determinadas necessidades de um grupo, de um nicho de mercado específico. Qualquer coisa que eu queira fazer com essa caneta que fuja muito aqui desse design, desse desenho, dessa funcionalidade, vai exigir uma outra configuração de fábrica, de torno, de processo de produção, então vai ser recusado. Qualquer coisa que seja feita através da indústria tem que ter uma previsão de lucro, tem que ter um público-alvo, tem que ter uma margem de vendas,
para que o projeto de fabricação dessa caneta seja aprovado. Não é à toa que nós temos aqui a Pentel, né, foi a produtora dessa lapiseira. Ela é uma lapiseira que tem um design diferente da maioria da Pentel, mas aí foi feito um estudo para saber que tipo de pessoas gostariam mais dessa lapiseira do que aquela Pentel tradicional, e este público-alvo tenta ser atingido por este produto. Ou seja, a lógica da indústria cultural é a lógica do produto, do consumo e da produção em série. Parem para pensar nesses três conceitos: produto, consumo e produção em série. Então tem um produto, né, que é um objeto, certo? Um produto final é um objeto produzido de acordo com determinadas regras da produção em série. Quer dizer, a pessoa que fabrica essa borracha não é a mesma pessoa que fabrica o grafite, não é a mesma pessoa que fabrica a parte de metal da lapiseira, né? Então você tem uma divisão de trabalho, uma organização de trabalho. E esse produto, uma vez sendo finalizado, ele vai ser consumido. E o consumo, por que a lógica do consumo? Porque o consumo é mensurado. Você sabe exatamente quantas pessoas compraram aquelas latas de sardinha, porque a mediação é feita através das regras tradicionais do sistema capitalista, né? Tentem aplicar esses conceitos à produção artística. A cabeça de vocês vai bugar. Desliga esse vídeo, dá um pause, vai tomar uma água, pense a respeito dessa questão. Se a gente tentar aplicar esses conceitos básicos da produção, da fábrica, né, da criação de produtos, da intermediação de produtos dentro do sistema capitalista, vamos tentar aplicar esses conceitos à produção cultural. O que acontece? Primeira coisa, a morte da criatividade. Tá? Porque se eu produzo, por exemplo, um determinado objeto artístico, eu não sei se esse objeto artístico vai necessariamente atingir as pessoas. A Nona Sinfonia de Beethoven, por exemplo, não foi um sucesso desde a sua primeira interpretação. Os últimos quartetos de Beethoven, então, nem se fala. As 6 últimas sonatas de Beethoven, os últimos quartetos de corda, só foram começar a ser escutados, as pessoas começaram a prestar atenção neles, uma geração depois. Liszt foi o primeiro pianista a tocar as últimas sonatas de Beethoven. Diferente de outros compositores, como Fernando Sor, Mauro Giuliani, Matteo Carcassi, estou falando dos compositores violonistas, né, que sempre escreveram música para o público presente deles. Eles tinham uma noção clara de para quem eles estavam escrevendo, e eles sabiam o que eles poderiam obter dessas composições. Mas mesmo assim, o grau de previsibilidade ele não segue o padrão da administração de um negócio. Principalmente porque o artista, quando cria uma determinada obra, ele está se expressando de uma determinada maneira. Eu não acho que a obra de arte ela é a expressão da individualidade do artista. Mas existe uma expressão no sentido... quando eu toco uma peça, eu estou expressando, não eu, o Luciano, o meu ego, a minha personalidade, mas a minha história, a minha formação, os professores que me influenciaram, os violonistas que eu tenho admiração, que eu tenho apreço, né? Esse quadro cultural de referências que se tornou o meu guia, né? da minha própria formação. Nesse sentido é que a obra de arte é expressiva, ela expressa o compositor ou o intérprete, o artista, como uma individualidade dentro de um processo histórico. Tá? Nesse sentido é que ela é uma expressão. Ora, se algum desses elementos de expressão não se encaixa dentro da noção de produto, consumo e produção em série, essa obra é descartada. Foi isso que aconteceu durante muito tempo com o violão, com o advento da orquestra sinfônica. Quando a orquestra sinfônica romântica e as casas de ópera se estabeleceram como as grandes referências de produção musical, os recitais íntimos, onde o violão tinha espaço, acabaram. E com isso, o violão deixou de ser um instrumento cultivado pela música, digamos, a música séria, digamos, a música erudita. Foi preciso que um esforço coletivo tivesse lugar na cena musical europeia para que, de repente, o violão passasse a ser visto novamente como um instrumento possível de integrar os circuitos culturais. Nem sempre essa integração aconteceu de maneira pacífica, às vezes aparecia de maneira conflituosa. Se, por exemplo, esse esforço coletivo que eu estou falando, estou pensando basicamente em 4 personagens principais aqui: Tárrega, Francisco Tárrega, Miguel Liobé, Emílio Pujol e André Segovia. Se, por exemplo, Emílio Pujol era um cara mais historiográfico, né, mais musicólogo do que músico, se Liobé tinha um gosto musical mais de vanguarda do que conservador, se Segovia tinha um gosto musical mais conservador do que de vanguarda, todas essas características, vamos dizer, específicas de cada intérprete, foi sendo absorvido pela indústria cultural de maneiras diferentes, de forma que a indústria cultural é um palco de debate, de conflito e de disputa. Tá? O que é preciso manter em mente
é que a lógica, né, da fábrica, a lógica da indústria cultural, ela não atende todos os pré-requisitos, todos os pressupostos da produção artística. E quais são esses pressupostos? Quais são esses requisitos? Vamos pensar em 3 elementos. Eu falei, produto, consumo e produção em série, né, da lógica da indústria cultural. A lógica do objeto, né, artístico seria a do processo, que já contradiz, é por isso que eu fiz aquela cara, né? O objeto artístico não é um objeto. O objeto artístico, objeto entre aspas, né, é um processo. Quando eu olho para um quadro, o que importa na produção artística não é o quadro, não é aquele suporte, não é aquela tela com tinta jogada. É o processo de reflexão e de vivência artística ao qual aquele suporte me leva. Essa é a verdadeira obra de arte. Então, uma obra de arte, mesmo uma obra de arte de pintura, de escultura, uma estátua, né? Qualquer que seja a obra de arte, ela não é o seu suporte. Da mesma maneira que uma obra de arte não é a partitura, uma obra de arte musical não é a partitura. A obra de arte musical, e agora nós entramos numa linguagem artística, né, que é a música, onde a concepção de processo da obra de arte fica muito mais evidente. A música é um processo, ela não é a sua partitura. A música não é um objeto. Ela é o processo do primeiro minuto, quando começa a primeira nota de uma obra musical, e um percurso intelectual, afetivo, sentimental também, mas um processo lúcido, acordado. Você está jogando com as suas referências musicais, a sua expectativa de arte, aquilo que você consegue se lembrar do que você ouviu dentro da mesma obra. Há outras obras para as quais essa obra que você está ouvindo remetem à sua memória. Tudo isso é impossível de ser colocado dentro da noção de objeto. É processo. Pensem bem a respeito, porque são 2 noções importantes. Eu não quero renegar o aspecto de objeto da obra de arte, mas eu quero ressaltar que, para aquilo que nos interessa, pensar a arte como um objeto não é suficiente. A gente tem que saber pensar a obra de arte como um processo. Tá? Segundo aspecto da obra de arte ao contrário de consumo, a obra de arte uma vivência. Qual é a diferença entre consumo e vivência? Bom, consumo é aquilo que você pega, aquilo que você precisa. Você pega uma maçã como um produto, ou então uma lata de feijoada enlatada, né? Come aquilo e acabou. Você não tem mais interesse naquele objeto que você consumiu. Dá uma pensada em quantos filmes vocês viram em que a relação foi exatamente essa. Você assiste aquele filme ali, né? E vai embora do cinema e acabou. 2, 3 meses depois você não pensa mais naquilo. Por quê? Porque o filme não mexeu com vocês. O filme não criou um atrito processual, ele não mexeu com crenças, não mexeu com valores, não botou vocês para pensar, não colocou vocês diante de questões que são essenciais para a vida e para a arte, que duram. Né? As verdadeiras obras de arte fazem a gente ficar com elas na cabeça durante muito tempo. A gente assiste um filme de Bergman, por exemplo, a gente fica com aquilo na cabeça durante muito tempo. Às vezes eu assisto, por exemplo, os filmes da Marvel, né? Depois eu vou comentar com minha esposa, eu falo, mas eu não lembro desse filme, né? Por quê? Porque é um filme igual a tantos outros que a gente assistiu. Sem querer desmerecer, mas nós estamos, nos filmes de super-herói, vendo uma repaginação da jornada do herói. A mais antiga que nós temos é a Ilíada do Homero. Né? Ali tem vários heróis. Heitor, o herói dos troianos, Aquiles, o herói dos gregos, e Ajax, né? Outros guerreiros ali que estão descritos na Ilíada do Homero, tem arcos que se entrelaçam com um pano de fundo que é extremamente complexo e uma poesia também muito elaborada. Só que o que a indústria cultural e o cinema copiaram do Homero foi simplesmente esse esqueleto, que é o arco do herói, que ele passa por um desenvolvimento, chega num ápice de capacidade, de desenvolvimento das suas capacidades, da sua habilidade, tem uma reviravolta e uma conclusão que pode ser, eventualmente, a morte desse herói, ou a vitória, o triunfo dele, que também não deixa de ser uma espécie de morte, porque ali, com o triunfo do herói, acaba o trabalho dele. Né? Esse arco principal está sempre sendo repaginado. Então, os filmes que seguem muito fielmente esse roteiro, só mudando imagem, efeito especial, o nome do herói, se ele tem uma armadura, se ele tem um escudo, se ele... sabe? São acessórios. Por quê? Porque a arte é tratada como um objeto, né? E ela é feita para ser consumida. Então não importa muito mexer nessa estrutura. O cinema de alto orçamento, ele trabalha sempre com essa noção para evitar riscos. Então se uma fórmula vende bem, ela vai ser repetida à exaustão. Fórmulas que não vendem tão bem vão ficar paradas e não vão ser contempladas com outros orçamentos. Um exemplo muito concreto disso que eu estou falando, a trilogia O Poderoso Chefão.
O primeiro filme fez um sucesso estrondoso, o segundo um sucesso maravilhoso. Daí o diretor, o Coppola, resolveu fazer um outro filme criticando a Guerra do Vietnã, que é um filme absolutamente louco, totalmente experimental, chamado Apocalipse Now. Esse filme quebrou os estúdios de Hollywood. Ele tem uma forma de abordar o problema da guerra, o papel dos Estados Unidos na guerra, a reação dos vietnamitas diante da invasão dos americanos. Tem uma forma de lidar com essas questões que é doida, assim, né? E isso não coube dentro da indústria cultural. Os estúdios, então, faliram. O próprio Coppola faliu depois da produção desse filme, que eu acredito que seja um dos grandes filmes do século, a respeito de filme de guerra, para mim, né? Apocalipse Now é um dos maiores filmes de guerra do século. E, com base nesse fracasso, Hollywood pôde obrigar o Coppola a fazer uma terceira continuação do Poderoso Chefão, que o Coppola não queria fazer. O que os estúdios de Hollywood queriam? Eles queriam, através da repetição de uma fórmula de sucesso, fazer de novo o dinheiro através daquela forma. Ou seja, entenderam o Poderoso Chefão, né, que é um processo de linguagem cinematográfica, como vamos dizer, um objeto, e acharam que se aquele objeto pudesse ser repetido e repaginado, eles teriam então o mesmo sucesso que tiveram nos outros dois filmes da franquia. Coppola fez esse filme com um pouco de dificuldades e sem muita liberdade criativa, porque aí os executivos de Hollywood já estavam meio que mandando no que ele ia fazer para encaixar o filme nesse roteiro pré-estabelecido que é característico do produto e não do processo artístico. E as opiniões a respeito da terceira parte são bastante controversas, googlem aí, assistam os filmes, acho interessante a gente ver, né? Eu particularmente gosto muito da terceira parte, mas eu vejo grandes problemas ali que não puderam ser contornados nessa tensão entre a liberdade criativa e as imposições da indústria cinematográfica. Terceira característica da concepção de arte como vivência, como processo e também como criatividade. Porque se a obra de arte é um processo, isso significa que eu não posso trabalhar com ideias pré-estabelecidas. Cada nova situação vai me impor uma solução diferente. Vocês estão acompanhando aqui nos vídeos do canal. Eu falo de técnica aqui, né? Mas eu falo muito sobre técnica como uma coisa que não é fechada, porque cada corpo é diferente, cada instrumento é diferente. E cada objetivo em cada momento também é diferente. Eu não posso prescrever uma norma de comportamento para todas as pessoas. Eu posso discutir alguns casos específicos. Situações específicas de alguns violonistas vão ter que ser resolvidas com métodos específicos. Então eu não posso simplesmente colocar de lado o meu envolvimento criativo no estudo de técnica e passar uma receita médica. É aí que entra o aspecto criatividade, quando a gente fala em linguagem de obra de arte, quando a gente fala na obra de arte como algo diferente do produto feito pela indústria cultural. Entende? Aqui eu posso continuar fazendo essas oposições sem criticar necessariamente a indústria cultural. Eu sou um consumidor da indústria cultural. Eu vou ao cinema, eu assisto, eu ouço música pop, eu conheço outras coisas que não a música erudita, mas eu não sou enganado. Eu acho que a indústria cultural tem sérios limites, fortes limites, ela impõe limites à criatividade dos artistas, e eu gosto de ver como que os artistas se debatem ali para tentar lidar com esses limites de uma maneira a conseguir produzir algo interessante mesmo com as amarras da indústria cultural. Um exemplo é o último filme do Martin Scorsese, que é um cara que está na indústria cultural, mas ele sempre dá um jeito ali de colocar, tratar os elementos da linguagem cinematográfica de uma forma diferente, né, de uma forma nova. Mas ele não é um diretor assim que tenha levantado bilhões de dólares como os diretores dos filmes da franquia da Marvel, por exemplo, que eu tenho certeza muito poucos de vocês vai saber exatamente o nome desses diretores. Ou seja, a indústria cultural trata os artistas como produtos, né? Um produto ele é um rótulo, ele não tem a necessidade de ser tratado individualmente, né? A questão do produto é preço e um rótulo de qualidade. A individualidade, a criatividade do artista vai importar menos do que se a gente entende a arte como um processo e uma vivência, tá? 2 exemplos rápidos aqui, tá, para ilustrar isso, vindos também da indústria cultural cinematográfica especificamente. A franquia Rock Balboa, né, começou com um argumento que foi tirado de um fato da vida real, que foi a luta entre Muhammad Ali e Chuck Wepner, que o Chuck Wepner na verdade perdeu a luta do Muhammad Ali, mas ele aguentou os assaltos durante muito mais tempo do que o que se supunha que ele fosse aguentar, porque ele era um lutador mediano e o Muhammad Ali era um Muhammad Ali, era um dos grandes pugilistas
estadunidenses, né? Muhammad Ali era um grande defensor do fim do apartheid norte-americano, digamos assim. Ele foi um cara que se converteu à religião muçulmana por uma postura política, porque ele percebia que o cristianismo norte-americano era fonte de segregação racial. Naquele momento, não estou falando do cristianismo de um modo geral, naquele momento, naquele lugar, o cristianismo era usado como um argumento para promover a segregação racial. E ele se converte à religião muçulmana, tem um jogo, tem um bate-bola legal com o movimento dos Panteras Negras, que foi homenageado num filme da franquia da Marvel, né, o filme Pantera Negra. O personagem foi criado para homenagear a luta dos Panteras Negras para promover a igualdade racial nos Estados Unidos. E esse embate, né, digamos, ele foi muito apropriado pelo governo americano para falar de um determinado modelo de cidadão que o governo dos Estados Unidos queria que vingasse, né? Eles queriam queriam promover filmes que descrevessem de maneira didática o que o governo esperava que fosse o cidadão estadunidense. Sylvester Stallone tem uma foto muito famosa com o presidente Ronald Reagan, que era ator também, né? Ronald Reagan, a gente não se lembra disso, mas esse presidente dos Estados Unidos que governou os Estados Unidos nos anos 80, praticamente todos os anos 80, foi reeleito várias vezes. Ele era um cara que elegeu o filme Rocky Balboa como o modelo do cidadão norte-americano, né? Que é aquele cara que leva, apanha, mas está sempre se levantando na última hora para tentar, né, se dar a volta por cima e conseguir aí a vitória final, mesmo que ele esteja arrebentado, né? Como disse o Choque de Cultura, né? É uma versão da realidade que diz assim, que você sempre pode dar a volta por cima depois de um espancamento. A realidade é bem diferente, né? O Sylvester Stallone, quando levou um soco do Dolph Lundgren na quarta franquia, ele passou 2 semanas no hospital com problema cardíaco. Então, essa luta desenfreada, né? 18 assaltos, 19 assaltos, é uma metáfora ruim para dizer que tipo de cidadão que você quer. Eu acho que quando o governo fala para você que o cidadão modelar é aquele cidadão que apanha e resiste, a gente devia ter uma certa resistência. Eu não quero apanhar até quase morrer e vencer no final. Eu quero levar uma vida tranquila, se for possível, e eu quero que o meu governo trabalhe e faça o papel dele para que o cidadão médio tenha condições de ter uma vida mais ou menos tranquila. A metáfora da luta não é muito boa para definir a vida, né? Mas tem um outro filme que expressa um outro modelo de cidadão norte-americano, que propõe uma análise da consciência americana diferente do Rocky Balboa. É um filme chamado E aí, meu irmão, cadê você? Dos irmãos Coen, que são 2 irmãos que são diretores de cinema, que são ponta firme, são cineastas muito celebrados na cena musical independente nos Estados Unidos. O modelo desse cidadão norte-americano é diferente. Ali está sendo discutido as possibilidades que esse cidadão norte-americano tem de conhecer o próprio destino, de apostar em algumas ilusões vendidas a ele, e até onde ele vai fazendo coisas absolutamente idiotas sem ter nenhum controle sobre o que ele está fazendo, e em que momento que ele vai acordar, né? Todos os filmes dos irmãos Coen têm mais ou menos esse substrato principal, né? Se você assiste Queime Depois de Ler, por exemplo, é um monte de gente tosca fazendo coisas toscas, e as coisas vão se emaranhando assim num paroxismo, vamos dizer, de contradições, de erros que tornam um filme extremamente interessante. Além de ser esses 2 irmãos, gente que sabe muito bem de fotografia, de enquadramento, de edição, muito mais que o Sylvester Stallone, né? São diretores incríveis, maravilhosos, que conhecem a linguagem do cinema e que jogam com a história do cinema. Você assiste um filme deles, você fala, tá bom, legal, o filme bom, só que aquilo fica na sua cabeça. O filme te visita de novo através de histórias que você já ouviu, filmes que você já viu que estão sendo comentados ali. Por que o Ronald Reagan não tirou uma foto com os irmãos Coen? Por que ele tirou uma foto com o Sylvester Stallone? Porque a indústria cultural só admite um modelo de ser humano, um modelo de arte, que é esse modelo que cabe dentro desse protocolo, produção em série, consumo e o conceito de produto. Gente, se nós não pudermos guardar um espaço na nossa vida, na nossa cabeça, para uma outra concepção, eu acho que a gente se desumanizou. Já que estou falando tanto de cinema, fica aqui por último para vocês, quem não viu, veja, Tempos Modernos, de Charles Chaplin.
esse é um filme que discute de forma muito crítica essa lógica geral do sistema de produção em série, do sistema de produção em massa, que tenta subverter as noções de ser humano, de processo, e subverter a própria criatividade, né, que precisa ser mantida de alguma maneira. E não tem muito espaço numa lógica guiada pelas regras da indústria cultural. Tá? Eu finalizo esse vídeo dizendo o seguinte: sempre que a gente assina um canal que tenta fazer uma coisa um pouco diferente, sempre que a gente tenta guardar um espaço na nossa vida para estudar um instrumento musical de uma maneira mais profunda, sempre que a gente procura encontrar uma maneira de usufruir da cultura e da música de maneira vivencial, quer dizer, é uma vivência, não é um consumo. Você não consome uma peça de Agostinho Barrios, você não consome uma peça de Heitor Villa-Lobos, você vivencia essa peça, você vivencia essa obra. Você volta a ela sempre que é preciso, você volta a ela para descobrir aspectos novos. Um compositor que ontem você odiava, amanhã você pode vir a gostar, porque você entendeu a mensagem desse compositor de uma outra maneira. Eu estou falando aqui de arte, mas eu podia falar de amor e eu podia falar de relações humanas. É exatamente a mesma coisa. A arte é uma grande metáfora do amor. Pense em alguém que você ama. Como é que esse relacionamento se desenvolveu? Através da empatia, de escutar o outro, ceder espaço para que o outro exista, aprender com esse outro, compreender do ponto de vista dele quais são as razões dessa pessoa para ser como ela é. Um desejo de voltar, retornar, continuar conversando, continuar estando presente com aquela outra pessoa. É assim que a gente ama. E é assim que a gente faz arte, é assim que a gente faz música. Aprender música, aprender arte é aprender a amar. E o amor não cabe dentro de uma lata de feijoada. Vocês me desculpem. Então, fica aqui os meus cumprimentos aos usuários do canal. Estou recebendo várias propostas de temas para discutir aqui. E vou atendendo os pedidos aí com calma. Tá? Mas por hora eu queria deixar esse grande abraço para vocês por terem participado desse canal. E deixar aqui essa minha singela homenagem, que é um vídeo de aproximadamente 30 minutos. Foi o maior vídeo que eu fiz até hoje. Para a gente poder discutir de maneira isenta, né? De maneira neutra, talvez. O conceito de indústria cultural. Nós precisamos da indústria cultural? Precisamos da indústria cultural. Precisamos de certas estruturas aí que são vigentes na indústria cultural que são absorvidas por ela. Mas é fundamental que a gente tenha uma visão crítica a respeito da indústria cultural para preservar processos, vivências e atos criativos que a indústria cultural simplesmente joga fora, mas que a gente faz de tudo para preservar e para manter. Um abraço para todos vocês, então, e até o próximo vídeo do canal Conversa de Violonista.